Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Nós leremos os 3 primeiros versos. Hebreus capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Oremos. Ó Senhor, como é agradável, como é bom estar na Tua presença, Pai. Nos prepararmos nesse dia para virmos à casa do Senhor, para cultuá-lo, para bendizê-lo. E poder fazer isso, Pai, com liberdade, e poder abrir os nossos corações e abrir os nossos lábios para cantar louvores a Ti. E poder abrir a palavra para ouvir a Tua voz. E agora que fazemos isso, Deus, pedimos que o Teu Espírito venha graciosamente, Deus, iluminar a nossa mente, nos dar entendimento da Tua verdade. Que o Senhor venha nos enriquecer com esta verdade. Que o Senhor venha nos dar entendimento das coisas que são excelentes e que só podem ser compreendidas através do entendimento que o Espírito dá. O Senhor nos conhece intimamente, a cada um de nós, e sabe das nossas necessidades, ó Pai. E nós nos aproximamos do Senhor exatamente como estamos, necessitados. E pedimos, esteja nos acudindo em cada uma dessas situações. Esteja falando a nós. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amados, semana passada nós demos a introdução na exposição do livro de Hebreus. E vimos que essa é uma carta muito interessante, muito objetiva, que tem como interesse maior trazer a um grupo de pessoas, aos hebreus, o entendimento de que Jesus é verdadeiramente o Deus aguardado, a libertação aguardada, a redenção aguardada, o perdão de pecados aguardado, o Messias aguardado, aquele que foi trazido como profecia desde o comecinho do livro de Gênesis, ali em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15, quando nós encontramos o homem pecando e Deus na sua bondade diz que da mulher nasceria aquele que viria para pisar na cabeça da serpente e viria para trazer solução para o nosso pecado. E a partir daí a Escritura é o registro contínuo da revelação de Deus a respeito da nossa redenção. De uma revelação de Deus progressiva, onde Deus vai de uma maneira cada vez maior, trazendo-nos detalhes a respeito do seu amor e a respeito de como Ele faria isso. E de quem era essa figura tão importante. E seria o nosso Redentor. E que nós sabemos muito bem que é Cristo Jesus. Só que eles esperavam, mas não sabiam
que ele se chamaria Jesus Cristo. Não sabiam como isso tudo aconteceria, apesar de todas aquelas nuances que foram sendo dadas. Mas o quadro foi sendo pintado. Era como se alguém, um artista tremendamente competente, como ninguém, estivesse fazendo uma obra de arte e através dela estivesse demonstrando para nós algo lindo. Mas por mais que a gente olhasse aquela obra e visse alguns detalhes, percebesse algumas coisas e pudéssemos dizer, olha aqui tem um detalhe que dá para entender, ali tem outro detalhe que podemos entender, e ali tem outro detalhe que podemos perceber, nós não conseguimos ainda formar todo o quadro. Mas quando a revelação plena veio, o detalhe final foi colocado, tudo foi compreendido. E a revelação plena de Deus é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo foi visto, aqueles que entendiam a palavra de Deus, aqueles que entendiam a respeito do que havia sido dito sobre ele, disseram, é ele. E começaram a perceber nos detalhes da história dele, dos eventos que foram acontecendo, tudo. E é muito interessante que quando o Senhor Jesus está para cumprir tudo o que ele deveria fazer ali na cruz, e o último detalhe antes da sua morte acontece, ele diz, Pai, está consumado. O que eu tinha que fazer como obra sacrificial está feita, está totalmente consumado. E nós olhamos para a Escritura e cada um daqueles detalhezinhos foram acontecendo. Ele haveria de nascer em Belém, ele deveria nascer em Belém, Efrata, ele deveria nascer em um lugar onde os animais estariam, ele deveria nascer num lugar pobre, todos os detalhes. Ele deveria ser como um cordeiro sem mácula nenhuma, um cordeiro santo de Deus. Ele deveria verter o seu sangue como um cordeiro puro. Ele fez tudo, a plena revelação de Deus. E aí a gente percebe que tudo aquilo que havia sido dito se encaixou. E agora nós vemos o quadro completo. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Jesus completa tudo. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos saber. Ele é maior do que tudo. Então, o que o autor de Hebreus tem como propósito é mostrar que Jesus é melhor que todas as outras coisas. E a primeira coisa que ele vai nos mostrar nos primeiros versos do livro de Hebreus é que Jesus é melhor do que as revelações que Deus deu através dos profetas. E a semana passada nós vimos isso. Deus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus usou muitos momentos e muitas maneiras para nos mostrar várias coisas que foram sendo cada vez mais detalhadas. E Deus falou mesmo. Deus orientou o seu povo e mostrou a redenção. Deus foi gracioso para com o povo. Durante todo um tempo de desobediência, Deus foi verdadeiro e usou os profetas de maneira adequada. Mostrou a sua graça. Ele diz, a partir do verso 2, a respeito de Jesus. E o que ele vai nos mostrar em Cristo Jesus, é que Jesus é superior. A preeminência de Jesus Cristo, a superioridade de Jesus Cristo quanto comparado aos profetas, que é a revelação de Deus pelas profecias. Depois, se você for no verso de número 4, você vai perceber que ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, tendo se tornado superior
aos anjos. Essa é a próxima mensagem, a terceira. E assim vai durante todo o livro. Nossa, mas o livro inteiro vai ser assim? Vai ser assim. O que o texto vai nos mostrar é que Jesus é superior a tudo. A tudo. É como se o autor de Hebreus quisesse nos levar a contemplar a Jesus de uma forma tão plena, tão completa, que a nossa única alegria, esperança e adoração seja única e exclusivamente a Cristo Jesus. Todo foco, tudo que nós devemos ver, toda a nossa salvação depende do Senhor Salvador Jesus Cristo. A mensagem de Hebreus é: melhor é Jesus. Jesus é o melhor. E aqui ele vai andando e vamos vendo que Jesus é melhor que os profetas do que no Antigo Testamento. E agora ele nos mostra 7 maneiras. E eu disse isso para vocês semana passada, né? Ele traz 7 maneiras de que Jesus é superior aos profetas. Eu pedi que vocês lessem o texto aí, tentassem visualizar isso. Eu creio que alguns de vocês devem ter visto isso facilmente. Vamos olhar? O verso 2. No verso 2 diz que ele é aquele a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é melhor do que os profetas porque ele foi feito, nomeado herdeiro de todas as coisas. Os profetas do Antigo Testamento predisseram um reino vindouro. Eles falaram que viria um reino e esse reino seria superior a qualquer outro reino e esse reino não teria fim. Esse reino seria eterno, e o seu rei teria um reinado eterno. E ele não estava se referindo simplesmente a Davi, mas ao descendente de Davi. E não se referia simplesmente a Salomão, o descendente direto de Davi, apesar dele ter sido uma figura, e eu vou mostrar isso para vocês, mas a um descendente distante de Davi, porque Jesus foi um descendente distante de Davi. Ele estava se referindo a Jesus. Há uma expectativa no povo de Deus durante o decorrer da história. Eles imaginavam, o povo, um tempo em que Deus assumiria seu trono na terra e governaria os reinos na terra. Era essa a expectativa do povo. Deus vem e vai assumir o reino sobre todos os povos. Essa era a expectativa. Iria reinar no meio dessa circunstância toda que a gente tem no mundo onde a gente vive. Essa era a expectativa. Observem bem o texto de Daniel, capítulo 7. O livro de Daniel é um livro profético. Capítulo 7, versos 13 e verso 14. Diz assim o texto: continuei olhando nas visões noturnas, e eis que com as nuvens do céu vinha alguém como o Filho do Homem. Essa é uma das expressões usadas referindo-se a Jesus. Vinha alguém como Filho do Homem. E subiu ao ancião de dias, se referindo a Deus, e foi apresentado diante dele. E a ele foi dado domínio, a glória e um reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas pudessem servi-lo. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino não será destruído. Essa era a expectativa. E era justa essa expectativa, porque foi isso que o texto disse. Só que eles não sabiam como que isso haveria de acontecer dentro do tempo. Os profetas recebiam, mas não sabiam exatamente o tempo em que as coisas haveriam de acontecer.
Observe o título usado nessa passagem. É o Filho do Homem. Esse é um título que Jesus muitas vezes usou para falar a respeito dele mesmo. Ele diz: eu sou o Filho do Homem. Título que era usado no Antigo Testamento, se referindo profeticamente a ele. A ele foi dado o domínio do reino de Deus. O Senhor Jesus, depois de ressuscitar, em Mateus capítulo 28, quando ele encontra com seus discípulos depois da ressurreição, ele diz: todo o domínio me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus diz: olha, eu, com a autoridade que eu tenho, que me foi dada pelo Pai, de ter domínio sobre todas as coisas, como rei sobre todas as coisas. Ele testemunha isso à igreja que está nascendo e aos líderes da igreja naquele momento. Ele é o herdeiro do reino de Deus. Ele é o herdeiro do reino. E nós precisamos entender que Jesus só pode ser herdeiro porque ele é o Filho de Deus, o primogênito. Este é o primeiro argumento que o autor de Hebreus usa para afirmar que Jesus é superior aos anjos. Olha aí no texto de Hebreus, capítulo 1, logo abaixo, no verso 4 e verso 5, ele diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Deus nunca disse a anjo nenhum esse tipo de coisa, a não ser a Jesus. Ele diz: eu hoje te gerei. E essa é uma expressão muito interessante, mas que traz muitas vezes dificuldade para a gente entender. Todos nós, às vezes, somos chamados pelo título que temos. Sou chamado por exemplo, pastor. Eu sou chamado por marido. É um título. É um título importante, né? É só você perguntar para minha mulher, você vai entender o quanto esse título é importante. Eu sou chamado por pai. É só você perguntar para meus filhos, e eles vão te falar o quanto isso é importante. Eu sou chamado de filho, e meu pai vai te dizer o quanto esse título é importante. Um título de submissão. Todos nós temos títulos, e títulos são importantes. Jesus, ele recebe títulos, ele é o primogênito, ele é o primeiro filho, ele é chamado de Messias, ele é chamado de advogado, ele é chamado de filho, ele é chamado de, como diz primeiro, primogênito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É isso que está sendo dito aí no verso 5. Essa é a citação. É uma citação de Deus, é uma citação lá do Antigo Testamento. Não é a primeira vez que Deus está falando a respeito de Jesus, dizendo que Ele é aquele que é gerado por Deus. Salmo de número 2, versos 6 e 7. Diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui no livro de Hebreus está sendo citado exatamente o texto dos Salmos. Você pode perguntar: mas para que isso, né? Por que o autor de Hebreus está citando o livro dos Salmos? Muito simples. Ele está escrevendo esse livro para quem? Para os judeus. Qual era o livro que os judeus levavam em consideração? Os livros do Antigo Testamento. Então ele está mostrando: olha, isso aí se referia exatamente a Jesus. Isso aí
era o salmo cantado na coroação do rei. Na cerimônia em que um rei era coroado, esse salmo era cantado pelo coro do templo. Um rei, ele só podia ser rei porque Deus o fazia rei. Os judeus, eles reconheceram nesse salmo a profecia, não só dos reis humanos, mas que Deus tinha um rei maior, que viria, e ele seria o Messias, ele seria conhecido como o Filho de Deus. E essa profecia foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Deus testificou que Jesus é seu Filho no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, ali no rio, João estava com ele ali. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Marcos, que uma voz saiu dos céus, e logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele, diz Marcos capítulo 1, verso 10 e verso 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Jesus é tratado, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, que também é Deus, é tratado pelo Pai, primeira pessoa da Trindade, que é Deus, como Filho amado, em quem Ele tem prazer. Com essa declaração, Deus identificou Jesus como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Jesus é o Filho amado de Deus. Algum dia Deus vai dizer outra vez a respeito de Jesus. Vai chegar o dia em que Jesus retornará. Ele virá. Nossa, eu aguardo tanto isso, eu penso tanto nisso, eu sonho a respeito disso. Eu falo com Deus a respeito desse assunto. Ele vem, a Escritura diz que ele voltará à terra e será coroado rei. Ele será o dia da coroação, ele será reconhecido diante de todos. Hoje ele está assentado à direita do Pai. Jesus foi humilhado enquanto esteve no nosso meio. Nos céus ele foi exaltado. Mas quando ele voltar à terra de novo, a terra vai ver que ele é exaltado, que ele é Deus e que ele é rei. A terra inteira verá que ele é rei. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Não que ele será Senhor, todos vão saber que ele é Senhor. Ele é rei, ele é Deus, ele reina sobre todas as coisas, e as nações são a sua herança, e os confins da terra são a sua possessão. O Pai, o Deus Pai, tem um filho chamado Jesus. Isso é maravilhoso demais. E o autor de Hebreus está dizendo, por isso ele é bem maior do que os anjos. Nenhum deles é chamado por Deus como meu filho amado em quem eu me comprazo. Nenhum deles pode falar a respeito disso. Ele é o herdeiro de todas as coisas. A segunda coisa que a gente vê aí no texto, no verso 6, diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ao introduzir o primogênito, como eu disse para vocês, o primogênito é o primeiro dos filhos, é uma referência ao nascimento de Jesus. Lembre-se de uma coisa, o nascimento de Jesus, que aconteceu há praticamente 2000 anos atrás, Jesus não começou a existir há 2000 anos atrás. Ele é Deus, Ele é eterno com o Pai e com o Espírito. Ele sempre foi Deus. Ele com o Pai e com o Espírito é criador de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas aconteceram através da sua palavra.
E nada do que foi feito poderia ser feito sem que ele estivesse presente. Evangelho de João, capítulo 1, diz isso. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é autoexistente. Ele é eterno. Mas ele nasceu em forma de homem. Ele se tornou um homem. E ele é chamado de o primogênito. Isso não significa que Jesus foi o primeiro a nascer. Não. Ele não foi o primeiro a nascer. Quando Jesus nasceu, milhões de pessoas já haviam nascido. Então não foi o primeiro a nascer. Já muitas pessoas haviam crido em Deus como seu Senhor. Já haviam crido que Jesus haveria de nascer. Já eram filhos de Deus. Como devemos então entender que Jesus era o primogênito? Você já pensou nisso? No mundo antigo, o primogênito, ele ocupava uma posição de primeiro lugar numa família. O primogênito, ele tinha primazia em tudo. Ele tinha primazia, eu vou falar aqui uma coisa bem para a gente entender. Ele tinha primazia no primeiro pedaço do frango. Depois do pai, é claro, né? Nem a mãe tinha, era ele. Ele era o líder da família. Ele recebia a maior parte da herança. Então, quando se dividia a herança, o primogênito tinha a maior parte da herança. Ele ocupava uma posição de destaque. Ele era o filho número 1. Essa ideia de preeminência, de primeiro, é fundamental para a ideia do primogênito, se referindo a Jesus Cristo. Chamar alguém de primogênito era dizer que ele ocupava a posição de primeiro lugar. Ele conduz os demais. É ele que conduz, é ele que lidera, é ele que faz com que os outros caminhem como o Pai deseja que eles caminhem. É nesse sentido que Jesus é o primogênito dos filhos de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho que cuida da gente. Quando as famílias eram na antiguidade antiguidade mesmo, na época do meu pai e daqueles que são mais velhos, as famílias tinham aí 10 filhos, 12, 15, na família da minha avó teve 18. Os filhos mais velhos cuidavam dos mais novos, e o mais velho era responsável pelo mais novo. E se acontecesse alguma coisa com o mais novo, quem apanhava? O mais velho e o mais novo. Porque ele era responsável por ele. Era uma questão de responsabilidade. Ele tinha que conduzir, ele tinha que trazê-lo junto com ele. Essa é a ideia. Então, o que o texto nos traz, primeiramente, sobre a primazia de Jesus sobre os profetas. Jesus, ele é a primazia sobre os profetas, é porque este Jesus, ele é aquele que tem a herança. Ele tem a herança. Ele é Senhor sobre todas as coisas e ele recebeu essa herança direto do Pai. E é ele quem nos conduz como o primogênito. E nós dependemos dele plenamente. Segunda coisa. No verso 2 diz: por quem também fez o mundo. Ele é superior aos profetas porque os profetas falaram a respeito de coisas. Jesus, ele é criador. Jesus é melhor que os profetas porque ele é criador, não de uma invenção, ele é criador do universo.
Isso inclui eu e você e os próprios profetas. Nenhum dos profetas jamais criou nada, nem as palavras que eles diziam era criação deles. E quando eles diziam coisas das suas próprias cabeças e inventavam, eles eram falsos profetas e eles eram apedrejados até a morte. Nenhum dos profetas estava com o Pai na criação, na eternidade. A única maneira pela qual os profetas sabiam sobre a criação foi porque Deus havia lhes contado a respeito disso. Mas Jesus estava lá. Jesus não sabia porque alguém contou para ele, mas porque ele fez parte da criação. Ele agiu na criação. Ele não estava ali apenas como um observador vendo as coisas acontecer. Ele fez, junto com o Pai e com o Espírito, as coisas acontecerem. Ele disse: haja, e houve. E eu acho interessante a expressão bíblica: e Deus fez brotar da terra animais. E eu fico pensando, animal brotar da terra? Você já pensou nisso? Eu já vi imagem de uma planta brotando na terra, quando eles põem aquelas imagens rápidas, né? E uma planta vai brotando assim, e crescendo. Já viram aquelas imagens rápidas? Você fala: nossa, que coisa maravilhosa, como Deus é maravilhoso. Agora imagina da terra sair animal, com todos os seus membros, com todos os seus órgãos, com todo o sangue, com todo... É uma coisa muito estranha, mas é a linguagem bíblica. Mas é o que está ali no livro de Gênesis: e Deus fez brotar da terra. Porque a terra era o elemento original, é como se tudo saísse da terra, do barro. E é interessante que algum tempo atrás a ciência chegou à conclusão de que o homem realmente, a constituição básica dele é a constituição básica da terra ajuntada à água. Bela conclusão, aquela que Deus já falou na Bíblia há muito tempo. É isso aí. O nosso Deus, Jesus Cristo, estava lá. Existe muito mais do que simplesmente a criação do mundo aqui, queridos. A palavra que foi traduzida como mundo aqui, no grego, é a palavra que significa eras. Jesus criou todas as eras. Jesus era a chave da história. Ele criou todas as histórias. Ele projetou as eras do tempo. Ele criou as eras do homem. Ele planejou o começo e o fim. Cada evento está firmemente sob seu controle. Nós vamos falar isso semana que vem, quando falarmos sobre os anjos. Terceira coisa: ele é superior aos profetas, porque ele é, como diz o texto, o esplendor da glória de Deus. Nossa, gente, ele é o esplendor. Pensa na glória de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Jesus disse que ele é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. A glória de Deus, ela se torna visível para que os homens possam vê-la. Deus mostra-nos a sua glória, e por isso que nós vemos a glória de Deus. Deus nos permite ver a sua glória, e por isso nós vemos a glória de Deus. Do mesmo jeito que Deus nos permite vê-lo, e ao vê-lo nós vemos a sua glória. E a glória de Deus, ela é manifesta, ela é vista, ela é manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente conhece a Jesus, quando Deus abre os olhos espirituais, irmãos, quando eu falo de olhos espirituais, é quando eu começo a ver coisas que têm significado espiritual, quando eu começo a falar da vida,
da minha vida, das minhas necessidades, e começo a entender que Jesus vai responder às minhas necessidades, e Ele começa a falar ao meu coração, e eu começo a entender as coisas de Deus, do Evangelho, e eu começo a conhecer intimamente Deus que está falando ao meu coração, é Deus desvendando os olhos da minha alma, como diz o apóstolo Paulo, e eu começo a contemplar a glória de Deus. Sabe quem está fazendo isso? Quem está jogando luz na minha alma é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Nenhum dos profetas poderia ser chamado o esplendor da glória de Deus. Você lembra de Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai e esteve na presença de Deus? Ele desceu com o seu rosto iluminado, tão reluzente, que as pessoas não podiam olhar para ele, porque era uma luz, mas não era a luz dele, não era a glória dele, era a glória de Deus nele. O que ele fez? Ele tampou o rosto, e depois isso foi passando, e aí o que ele tinha que fazer? Já que passou, ele pode tirar a venda, né? Porque as pessoas podem agora já olhar para ele, mas o que ele faz? Ele tira? Não, ele mantém ali a venda para as pessoas acharem que ele ainda tinha aquele brilho. Aquele brilho não era dele, aquele brilho era de Deus. Jesus tem o esplendor, porque Ele é o próprio esplendor da glória de Deus. Ele não tem, Ele é. Viu a diferença? Eu posso amar, mas eu posso parar de amar. Deus ama, e Ele jamais para de amar, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é amor, Ele é a misericórdia, é a essência dele. Ele desceu, diz Moisés, e diz o texto que o brilho da glória é refletida nele. Terceira ou quarta coisa, que nós vemos aí no texto, sobre o que diferencia Jesus dos profetas, e ele é, verso 3, a representação exata da sua natureza. Quando a gente fala de natureza, é aquilo que uma pessoa é. O que eu sou? Eu sou um ser humano. A minha natureza é humana. Eu sou um ser humano. Eu achei muito interessante um pastor americano negro pregando essa semana, e eu vi o sermão dele inteiro, achei muito bom. Eu vi uma partezinha e eu fui no sermão dele inteiro e ouvi ele pregando. Ele falando, olha, é interessante, a Bíblia não fala de raça branca, raça negra, raça amarela. A Bíblia fala de homem. O que a gente tem é quantidade maior ou menor de melanina. É isso mesmo, doutora? Você trabalha com pele aí, com pigmento. É isso mesmo, né? É só pigmentação mesmo, né? É mais pigmentação, menos melanina e mais melanina. E aí ele falou, as pessoas ficam inventando coisas. Na verdade, por causa disso, a gente cria até muitas barreiras, muitas dificuldades. Mas se você olhar na Escritura, todos nós somos seres humanos. E todos nós temos as mesmas bênçãos prometidas por Deus e necessidades na nossa relação com Deus. Todos nós caímos. Carecemos da glória de Deus. É isso que a Escritura está dizendo. O texto não está dizendo se eu sou assim, ou se eu sou assado, se eu sou rico, ou se eu sou pobre, se eu sou com mais melanina ou com menos melanina, ou que eu sou amarelo, ou que eu... Não tem isso. Eu gostei daquilo que ele falou. É claro que muita gente já deve ter dito isso, mas eu não tinha ouvido desse jeito. Jesus, ele tem uma natureza inicial, ele tem a natureza divina, ele é Deus, igualzinho ao Pai,
igualzinho ao Filho, ao Espírito. Jesus é da mesma essência do Pai e do Espírito. Eles são homúcios. Nossa, que palavrão é esse? Homúcios significa mesma essência. Eles são idênticos. Nada de diferente. O amor que se encontra no Pai, se encontra no Filho, se encontra no Espírito. Todas as perfeições que se encontram num, se encontram no outro. São três pessoas formando um único só ser. Os profetas às vezes tiveram os vislumbres da natureza de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, muitas vezes nós vemos alguns dos atributos de Deus, perfeições de Deus. Nós vemos que Ele é santo, Ele é justo, amoroso, gracioso. Mas Jesus, Ele manifestou todas essas qualidades na sua pessoa, porque Ele tinha todas. Ele é Deus, Ele é a representação exata na natureza de Deus. Olha para Jesus e você deve ver a Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele diz que reside em Cristo a plenitude de Deus. O pleroma de Deus é a expressão. Quinto argumento dele aqui. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou, Ele não só é Deus, mas Ele demonstra o seu poder quando Ele sustenta o que Ele criou com o poder da sua palavra. Não só surgiram todas as coisas através de Jesus, mas também elas são mantidas através do seu poder. E isso é muito importante para a gente entender. Se você está tendo problemas hoje, querido, presta atenção no que eu vou estar dizendo. Se você está tendo problema hoje, eles foram planejados pelo Filho, e agora estão sendo mantidos na sua vida pelo Filho, porque Ele tem propósito na sua vida, com esses problemas. Algo estressante em sua situação hoje. Jesus Cristo projetou essa situação pensando em você, e agora Ele te mantém unido a Ele pela palavra do seu poder. E quem vai tratar você, resolver isso e te abençoar, é Ele. Nada aconteceu na sua vida que Ele não planejou e para o qual Ele não tomou providências. Não há problemas que sejam grandes demais para Ele resolver. Hoje nós vimos sobre isso pela manhã, quando falamos sobre aconselhamento. Quando tudo parece que vai desmoronar, se você é um servo de Deus, e Ele é seu Pai Celestial, que cuida de você, quando tudo parece que vai desmoronar, não se preocupe. Ele está segurando tudo. Ele vai cuidar de tudo. Porque Ele ama você. Você pode acreditar nisso. Sexto. Penúltimo. Ele é aquele que fez a purificação de todos os nossos pecados. Eu queria dizer para você que se fosse só isso aqui, já seria suficiente para a gente dar louvores a Deus para o resto da nossa história. Assim, o que diferencia Jesus dos profetas? Ele é que perdoa os pecados. Pronto, acabou. Isso é suficiente. Uma coisa que o profeta nunca conseguiu realizar foi a purificação de pecados. Os profetas não tinham essa intenção e nem capacidade. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios no templo.
O sangue que eles ofereciam de touros, de bodes, eles não eram suficientes para purificar os pecados. Nunca foram. Jamais foram. Os sacrifícios, eles sempre tiveram que ser refeitos e feitos de novo. Essa é uma das angústias dos judeus, porque o templo de Jerusalém não pode ser reconstruído lá em Jerusalém, porque no lugar onde deveria ser o templo, hoje é uma mesquita. E tem o domo dourado lá, e vocês já viram isso lá em Jerusalém. Ali era o lugar do templo. E eles ficam doidos, porque eles querem fazer esse sacrifício de novo. Só que o sacrifício único, perfeito, de uma vez por todas e para sempre. Essa vai ser uma mensagem no livro de Hebreus que vocês vão ouvir várias vezes. Foi feito e não precisa se fazer de novo. Quem fez isso? Jesus Cristo. Não há necessidade. E o texto está dizendo, olha, a verdade é que nada mais precisa ser feito. O sacrifício final foi feito na cruz, quando o Filho de Deus se sacrificou pelos pecados do mundo. Glória a Deus por isso. E por último, o autor diz que esse Jesus que é superior aos profetas, ele se assentou no trono. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles faziam os sacrifícios lá no templo, não faziam? Cada dia, um dos sacerdotes era escolhido, eles tinham na agenda para entrar no templo e oferecer incenso sobre o altar. Além disso, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha permissão de entrar na parte mais sagrada para fazer um sacrifício e aspergir sangue sobre a arca da aliança. Era o ato da expiação. E essas ofertas, elas aconteciam assim. Os sacerdotes estavam ali no templo. Mas uma coisa que nenhum sacerdote jamais fez enquanto estava no templo. Nenhum deles se assentou no templo. Ele não podia fazer isso. Tinha vários móveis no templo. Tinha altar de incenso, tinha altar de sacrifício, tinha a mesa de proposição, tinha um propiciatório, tinha todas essas coisas, mas não tinha cadeira. O único assento no templo era o propiciatório, cobertura de ouro maciço da Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. E nenhum sacerdote jamais sonharia em tentar se assentar nesse assento. O trabalho de um sacerdote nunca era concluído, porque no ano seguinte ele tinha que fazer tudo de novo. E de novo. E de novo. O trabalho dele era temporário. Tudo que ele fazia tinha que ser feito de novo. Mas quando Jesus terminou sua obra de purificação na cruz, quando ele subiu e morreu em nosso lugar, quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, ele foi recebido com um coro celestial. Quando nós lemos o Salmo de número 24, e diz os anjos que os portais, alargai os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Aquilo ali está falando a respeito de Jesus chegando dos céus. Ele chega nos céus e ele tem um lugar do lado do Pai,
à direita do Pai, no trono. Ele tem uma distinção única. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o maior dos sacerdotes. Ele pôde se assentar de maneira definitiva porque a obra estava concluída. A obra da salvação foi feita e não precisava se fazer mais. Está consumado. Jesus clamou que o pagamento pelos nossos pecados foi concluído. O sacrifício foi oferecido. E nós precisamos entender que isso tudo aconteceu para a nossa salvação. E ninguém mais pôde fazer isso e pode fazer isso. E por causa disso, Jesus é maior do que os profetas, diz o autor de Hebreus. E nós devemos reconhecer Jesus como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, como aquele que fez a obra da redenção. Essa era a argumentação que o autor de Hebreus estava trazendo, para que aquelas pessoas pudessem crer em Jesus como Deus e Salvador. Você crê? Esses argumentos são suficientes para você? Eu espero que sejam. Porque esses argumentos são os argumentos de Deus para nos levar a olhar em Cristo como nosso suprimento para a salvação, como nosso Salvador. Esse Deus nos ama. Esse Deus nos salva. No livro de Tito, no capítulo 3, no verso 5, concluindo, Paulo diz: Ele nos salvou, não com base em obras que praticamos em justiça, mas de acordo com a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e da remoção pelo Espírito Santo. Ele nos lavou não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus maravilhoso, é muito bom saber, Pai, que essa salvação, ela é encontrada somente em Jesus. O Senhor mesmo disse que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e que os nossos caminhos não são os nossos. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja convencendo o nosso coração com a Tua palavra. São argumentos tão grandiosos para convencer os autores, os leitores, que o autor de Hebreus usou aqui, para levá-los a compreender que Jesus é melhor. Ele é como o Senhor, Pai. Ele fez a obra perfeita e tudo o suficiente para a nossa salvação. Ó Deus, convença-nos com Teu Espírito a respeito dessas verdades, a fim de que possamos honrar a obra que o Senhor fez por nós, e não só crer em Ti, mas para que possamos ter uma vida de santidade, de honra e glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus, obrigado porque somos o Teu povo e rebanho do Teu pastoreio. Continua a Tua obra na nossa vida, Pai. Fortifica-nos na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus,
que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, queridos.